Muito bem, estamos na aula 4, né, de Apocalipse. Só lembrando um pouco aí, recapitulando rapidinho, passamos rapidamente pelas cartas às 7 igrejas. Na última aula a gente passou pelas cartas, mas de forma rápida mesmo, sucinta, porque o nosso objetivo é focar na seção mais complicada do livro de Apocalipse, que é o que vai começar agora, a partir do capítulo 4. Então eu realmente não foquei em nós vermos os detalhes das igrejas, as peculiaridades de cada igreja, o porquê de alguns termos ou de algumas coisas ali, para nós ficarmos um pouco mais à vontade e gastarmos mais tempo nessa sessão que vai começar agora, que é a partir do capítulo 4, né, que vai mostrar a visão lá no céu, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso objetivo. Então nós lembramos que ali, o capítulo 1, a introdução do livro, é a visão que João tem de Jesus e a comissão que Jesus dá para João de escrever tudo aquilo que ele viu, aquilo que está sendo e aquilo que ainda vai ser, né? E aí ele escreve Jesus, né, vamos dizer assim, passa para ele a carta para 7 igrejas, que são os capítulos 2 e 3, e nós entramos agora então no capítulo 4, que é explicitamente uma nova sessão, até mesmo, eu diria, geograficamente, né? Se a gente for aqui, capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas, então esse daqui já é até você vai ver várias vezes em Apocalipse, não várias vezes, mas algumas vezes, o depois destas coisas, mostrando realmente que existe uma mudança, né? E principalmente, eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então isso aqui tem várias informações. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e por aí vai. Primeiro, João, ele estava lá em Pátimos. Jesus aparece a ele tem toda aquela descrição, né? Ele ouviu uma voz como de trombetas, e ele vira e ele começa a descrever quem estava falando com ele, que era Jesus. E aí Jesus chama ele para escrever aquelas cartas. Agora, veja que aquela voz, a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, né? Então aquela voz, Jesus fala para ele: sobe para cá e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso daqui, esse depois dessas coisas, que se levanta muito questionamento, tá? O que quer dizer? Porque o que tinha antes? Era apenas a carta às 7 igrejas. Então o pessoal da linha histórica vai dizer, depois dessas coisas é porque as igrejas, cada igreja era uma era da igreja cristã. E agora vai se falar só do fim dos tempos. Então aí você começa a ter algumas divergências. Eu não acho que seja necessário isso. Depois dessas coisas, sim. Você ter, vamos supor, falar do que está acontecendo com a igreja, do que tem acontecido com a igreja. Mas aqui realmente dá a conotação de que vai se falar das coisas futuras, né? Agora, a partir do momento que vai falar das coisas futuras, aí você fala assim, bom, então tudo que vai acontecer aqui, que vai ser descrito a partir desse capítulo 4, são coisas que ainda não aconteceram. Só que não dá para a gente dizer isso, até por outros textos também que vão mostrar. Por exemplo, quando a mulher está grávida, dá à luz um filho, e mostra explicitamente que esse filho é Jesus, porque ele vai reger as nações com cetro de ferro. Então toda a descrição é de Jesus e ninguém discorda disso. Então não dá para você querer colocar isso numa ordem cronológica. A partir daqui, João está vendo uma coisa lá do futuro, que ainda não aconteceu. Não é simples assim, não dá para fazer isso, tá? Agora, o que a gente pode entender depois dessas coisas eu vou explicar para você as coisas que sim, que tem que acontecer. Agora, no meio dessa explicação do que tem que acontecer, eu vou te dar um resumo do que já aconteceu, ou da forma como as coisas devem acontecer. E a gente vai chegar nesse ponto. Outra coisa, né? Imediatamente eu me achei em espírito. Esse se achar em espírito é uma terminologia comum. Você vai ver Paulo falando, eu acho que quando ele vai falar lá de 2 Coríntios 12, que ele fala da experiência que ele teve no céu, ele subiu até o 3º céu,
né, como ele fala lá, ele fala de estar em espírito. E há várias vezes na Bíblia falando desse estar em espírito. Alguns tem uma tradução em inglês que vai falar de êxtase profético, uma coisa assim, né, a forma como eles traduzem. É como um profeta, como se ele estivesse num êxtase, né? Ou seja, ele é levado para ele é levado para uma revelação, então ele está fora do corpo dele e ele está nessa revelação. Então é tudo isso que está sendo descrito aqui, né? Quer ver? Bom, isso aqui é o resumo da aula anterior. Aqui eu só tinha resumido, né? Cristo se revelou primeiro como aquele que conhece intimamente a sua noiva, ele sabe os seus defeitos e virtudes, das suas lutas e tribulações, sabe onde deve mudar e onde está acertando. Cristo apresenta também o caminho que a sua noiva deve seguir, ele mostra aquilo que ela deve fazer para continuar em comunhão com ele. A noiva é uma terminologia comum usada para a igreja, né, no Novo Testamento, ela é a noiva de Cristo, né? Jesus se refere ao noivo também. Ali também, falando das 7 igrejas, há uma ênfase sobre arrependimento, né? Pensando nas 10 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é isso. Das 10 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes só acontece nos capítulos 3 e 4, quando está se referindo às igrejas. Então, realmente, você vê que há uma ênfase no termo arrependimento, quando vai se falar às igrejas, porque elas precisam de mudança, de correção e tudo. Isso daqui eu já devia ter passado. Aí sim, começa a principal sessão de Apocalipse, o capítulo 4 que a gente começou a ver. E aí diz: a revelação a partir do capítulo 4 mostra a luta da igreja, sua tribulação e sua vitória final na perspectiva do trono de Deus. Jesus convida João para subir aos céus para ver e testemunhar como Deus está no controle de tudo e que tudo já está preparado para a vitória final. Essa visão serviria para confortar a noiva atribulada e ajudá-la a suportar sua luta, que apesar de ser terrível, é temporal. Então, esse é o objetivo e a gente tem que andar com essa perspectiva também. Essa revelação a partir do capítulo 4, é Deus dando essa revelação para passar para as igrejas, para ajudá-las, para confortá-las e também fazer elas entenderem o que está acontecendo no mundo hoje, né? Só que na perspectiva não deles, que nós temos uma perspectiva muito limitada, mas a partir do trono de Deus, de lá de cima, como isso é visto. Hernandes Dias Lopes, citando William Hendrickson, diz que somente quando olhamos todas as coisas, inclusive nossas tribulações, a partir do trono de Deus, é que obtemos um verdadeiro discernimento da história. Antes de mostrar todas as tribulações, você vai ver o seguinte: aqui no capítulo 4, o capítulo 4 vai ser a descrição do trono de Deus, da visão celestial. O capítulo 4 todo é só isso. São os capítulos curtos em relação a outros, né? Aí o capítulo 5 vai começar, vai enfatizar no livro com 7 selos e no cordeiro. E a partir do capítulo 6 vai começar a se abrir os selos, né? Então, ele começa falando do trono de Deus. Então, antes de mostrar todas as tribulações, João é levado aos céus para ver o trono de Deus e ver que ele, Deus, né, está no controle de tudo. Ele está cuidando de tudo e tudo vai bem lá, porque tudo o que está acontecendo é por determinação daquele que se assenta no trono. Mesmo os desastres naturais, o sofrimento da terra não está fora do controle de Deus. Hernandes diz: o destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras e conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, ou sacudida por terremotos e maremotos, precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. Então, para começar, essa visão do capítulo 4, deixa eu até ver, aqui, ó, até já para enfatizar o trono, das 62 ocorrências de trono no Novo Testamento, 47 estão em Apocalipse. E dessas, 14 estão só no capítulo 4. Né? Então, existe ali, o trono é o ponto principal do capítulo 4, fala-se basicamente do trono, que aí está falando do trono, está falando da soberania de Deus, do controle de Deus, do poder de Deus. Né? Então, o que acontece aqui no capítulo 4, você vai ver que João começa a descrever essa visão dele. Né? Deixa eu ver se eu coloco... Aqui o capítulo 4,
E aí nós vamos entrar num monte de simbolismos, que aí a gente vai tentar entender um pouco desses símbolos aí, tá? Então você tem aqui, sobe para cá, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado, aí você vê como é interessante a descrição que ele faz de Deus, porque quem está sentado é Deus, não é nem Cristo, é o Deus, né, Pai. É semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Né? E aí a descrição dos 4 seres, um é semelhante a leão, o outro a novilho, o outro como homem, o outro como águia. Né? E os 4 seres viventes, cada um deles com 6 asas, cheios de olhos ao redor, por dentro, né? Não tem descanso nem de dia, espera um pouquinho, nem de noite, proclamando santo, santo, santo. Espera um pouquinho que eu mudei de Bíblia aqui, agora vai. Nem de dia, nem de noite, proclamando santo, 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 tudo. Né? E olha só, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, é o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra no trono, adorarão ele, de novo, né, descrevendo, colocando as suas coroas, depositando as suas coroas e também proclamando um novo louvor ali. Acaba o capítulo 4 e vai começar a falar sobre o livro com os selos, né? E sobre quem pode abrir esse livro. Olha só, vamos andar um pouco no capítulo 4 para a gente ver aí todo o simbolismo. Bom, 4.1 a gente já viu, ele é chamado para o céu por Jesus. Tá? O 4.3, a descrição do que se assenta no trono não é de Deus, entenda o que eu estou dizendo aqui, mas da sua glória, glória que brilha como pedras preciosas, ou seja, como ninguém nunca viu a Deus, como não dá para se ver a Deus ou descrevê-lo, o que João descreve é a glória dele. Ele vê pedras preciosas, como pedras. Né? Então você vê a diferença que quando se descreve Jesus, fala um como que filho do homem, um semelhante ao homem, mas quando se fala do Deus Pai não existe forma, não se descreve forma dele. Né? Então Deus é descrito ali como pedras preciosas, pedras que brilham. Aí, eu até dei uma procurada que eu vi em 2 comentários sobre o jaspe. Existe um fala, o jaspe ele parece um diamante, inclusive alguns traduzem como diamante. Tá? É super puro, outros falam, é uma pedra branca mais fosca. Aí depois vi um outro dicionário, é uma pedra branca fosca, mas pode ser vermelha, pode ser verde, pode ser azulado, e depende da... E eu acho que eu entendi um pouco quando falaram, não sei se alguém entende de pedra aí, pode me explicar, né? Talvez como o quartzo, né? O quartzo que é uma matéria-prima para fazer o vidro, né? Então você tem o quartzo de tudo quanto é cor. Você pode ter ele totalmente transparente, ou você pode ter o quartzo rosa, e você tem tonalidades diferentes. Eu creio que seja por aí. Mas a ideia seria de uma pedra transparente, branca, né? E o sardônio, ele é vermelho, tá? Um vermelho translúcido. Aí isso daqui é a descrição que o Hernandes coloca. A pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus, e o sardônio vermelho, o seu juízo. Assim é Deus, santo e justo. Então essa é uma forma de tentar entender o porquê João colocou descreveu como essas pedras. Ou... simplesmente entender como, são pedras que brilhavam muito, ou muito brilhantes, ou chamavam muita atenção. Ele está querendo descrever essa situação apenas. Né? O arco-íris, aí sim é mais fácil, é símbolo da graça e misericórdia de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. Isso a gente vê claramente, principalmente começando ali com Noé, né? Uma aliança que é feita através do arco-íris. Apesar de no texto falar o arco-íris parecido com a esmeralda, né? Ele fala, é o arco-íris verde, então, né?
Então, mas é difícil nós entendermos como é que eles viam as pedras ali naquela época, né? O entendimento deles realmente dessas pedras, mas ele está falando aí de um arco-íris que é um símbolo muito claro de Deus fazendo aliança com o seu povo. O arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o povo dele. Então, isso está muito claro que ele está descrevendo o trono, esse é aquele que faz aliança, é o Deus misericordioso que ele prometeu, né, naquela aliança do arco-íris, que ele não ia mais destruir a humanidade com águas, né, essa promessa que ele faz. Então, está mostrando a graça de Deus e a ligação, a aliança dele com o seu povo. No 4:5, ainda não passei no 4:4, que a gente vai voltar, tá? No 4:5 há relâmpagos, estrondos, trovões e fogo, que também é explícito, e há vários e vários textos no Antigo e no Novo Testamento falando sobre, sempre quando fala de trovões, relâmpagos, fogo, como o juízo de Deus. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento, você vai ver o livro dos profetas, você tem várias vezes, você tem nos Salmos. Deus vem, né? O Salmo 19 é muito claro isso, mostrando, né? Vem um fogo, até Salmo 19 fala que sai fogo das narinas de Deus, né? É um simbolismo muito grande ali no Salmo 19, e quando vem Deus, a terra treme, né? E vem trovões e relâmpagos e tudo mais. Você vai ver lá no Novo Testamento, até quando vai falar em Hebreus, nosso Deus é fogo consumidor, e tantas outras coisas assim, quando vai falar do juízo de Deus. Então aqui está claramente descrevendo, quando no trono há tudo isso, falando de juízo. Então, mais uma vez, a graça com o arco-íris, a graça e a misericórdia de Deus, e o juízo de Deus com os relâmpagos e trovões, eles estão ali nesse simbolismo. Mais uma vez, ele é descrito para descrever a Deus. Deus está no trono, ele está no trono porque ele julga, porque ele é juiz, mas ele é um Deus gracioso, que faz aliança, um Deus misericordioso. Então, a visão toda e todo esse simbolismo, ele tem todo esse significado para nós, para a igreja, para aqueles, e você imagina o seguinte: as 7 igrejas, com as suas situações, com os seus louvores, as suas reprovações, eles agora são levados. Vejam, tem um Deus lá que é gracioso, mas ele também é justo, né? E o nosso Deus, e ele está no controle de tudo. E é isso que está sendo mostrado aqui. 4:4, a gente chega nos 24 anciãos. E aí que existem algumas dúvidas sobre quem são eles, apesar de já ter algumas coisas explícitas. Alguém abra lá em Mateus 19, 27 e 28. Gostaria que outra pessoa abra em 1 Coríntios 6, 2, para nós lermos esses textos que vão nos ajudar aqui nesse entendimento dos 24 anciãos. Nós já falamos um pouco nas outras aulas, mas nós vamos ver aqui alguns pontos. Quem encontrou Mateus 19, 27 e 28, por favor, leia. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso. 1 Coríntios 6, 2, por favor. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Isso. Então, você vê aí Jesus falando que os discípulos vão se assentar em tronos. 1 Coríntios dizendo que nós, os santos, julgaremos o mundo, né? E aí você tem o seguinte: quem são os 24 anciãos? Eles simbolizam a totalidade da igreja reinando com Deus. Por que seria simbolismo? Aí alguns especulam, principalmente o número 24, né? Entende-se o seguinte: o número 12 em geral na Bíblia, ele mostra a totalidade do povo de Deus, tá? Você vê, principalmente quando vai falar das 12 tribos no Antigo Testamento, às vezes nem existem mais 12 tribos, mas está se falando 12 tribos, falando o povo inteiro. É uma forma de se referir ao povo todo. Então, as 12 tribos. Isso no Novo Testamento também.
E quando vai falar dos 12 apóstolos, eles são os líderes, existiam muito mais apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, mas esses eram os 12 específicos, apontados por Jesus, né? Então eles mostram a totalidade da igreja. Seria aí talvez o 12 um simbolismo, simbolizando a igreja como um todo. Essa é uma possibilidade. Então, se nós tivéssemos 12 tronos, estaria significando a igreja está reinando com Cristo. Mas nós temos 24 tronos. Que aí alguns vão ver, né, como eu estou colocando aqui, o povo fiel de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então alguns acham que quando está falando os 24 anciãos, está simbolizando o povo de Deus em todas as épocas, simbolizado ali com esses 24 anciãos. Essa é uma forma de entender por que são 24 anciãos e por que eles estão ali em volta. E eles estão em tronos também, né? Então, ou seja, mostrando que eles têm autoridade para julgar. Esse é o significado deles estarem em tronos. E eles têm coroas, então também está mostrando a autoridade deles. Eles estão com vestiduras brancas, que é uniforme em todo o Apocalipse. Quem está de vestiduras brancas são os santos, né? Ou é uma pessoa santa ou pura, assim como Jesus quando está mostrado de branco, mostrando a santidade dele. Tá? Agora existe um outro lado. Alguns acham que ele está querendo dizer que os 24 anciãos eles simbolizam o sacerdócio da igreja. Por quê? Lá em 1 de Crônicas 24, deixa eu abrir lá. Acho que é a partir do 7 ou do 17 que eu marquei lá. Deixa eu ver. Ops. 1 Crônicas 24, 7. Aqui, vai acontecer o seguinte, aqui está mostrando o turno dos sacerdotes, e uma coisa que acontece aqui, a partir do 7, saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, aí vai começar aquele monte de nomes bíblicos, só que acontece o seguinte, o turno dos sacerdotes vai até o 24º turno. Os sacerdotes são divididos em 24 sacerdotes, em 24 turnos. Aí acabou aqui, não tem mais. O ofício desse no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida. Então, alguns acham que quando está falando dos 24 anciãos, está se falando deles como sacerdotes, né? Aí você pode contestar, mas sacerdote não fica sentado em trono, sacerdote não tem coroa. Então alguns acham que pode ser algumas conciliações, não, está mostrando lá do sacerdotal deles também. Principalmente vão usar o quê? 1 de Pedro 2, 5 a 9, vós sois reino de sacerdotes, e aí que você pode conciliar, porque é falado de reino de sacerdotes, né? Então, sacerdotes que reinam também, ou em que todos têm essa hierarquia, alguma coisa nesse sentido. Seja como for, o que está claro, o que a maioria concorda, os 24 anciãos simbolizam a igreja como um todo, simbolizam o povo de Deus como um todo. E eles, como foi prometido por Cristo, a igreja está reinando com Cristo ou vai reinar com Cristo, né? Lembram da semana passada de ter falado do já e ainda não? Né? Que nós já temos de certa forma, nós estamos reinando com Cristo, mas nós ainda não reinamos com Cristo. Né? Então você tem essa tensão. De novo, lembra de Efésios, né? Nós estamos assentados nos lugares celestiais, mas nós ainda vamos realmente estar lá nos lugares celestiais, né? Plenamente. Então esses são os 24 anciãos, tá certo? Então seria simbolizando a igreja reinando com Cristo. Vamos adiante. Agora os 7 espíritos. Vejam lá no 4:5, né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se eu volto aqui. Capítulo 4, versículo 5. Aqui. Tem o fogo ardente e tudo mais, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu gostaria que vocês vissem esses textos aqui, porque os 7 Espíritos de Deus acontecem 4 vezes em Apocalipse.
Alguém leia de novo 1:4, Apocalipse 1:4, outra pessoa abra Apocalipse 3:1 e outra pessoa abra em Apocalipse 5:6. Vocês vejam que esses 7 espíritos, eles são mencionados outras vezes e aí fica um pouco difícil entender o que são esses 7 espíritos, né? Alguém leia o 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Isso. Então veja que, e depois eu acho que é no versículo seguinte ele vai mencionar Jesus, né? E você vê aí falando graça e paz da parte de Deus e dos 7 espíritos. Daí alguns acham que não precisa ser necessariamente os 7 espíritos, ser o Espírito Santo, porque há uma referência de Paulo em que ele fala Deus, os anjos e Jesus. Ele não cita o Espírito. Então existe um debate aí. Mas vejam que Espírito acontece de novo e a gente vai ler esse texto. Alguém leia o 3:1, por favor. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes, que vives e está morto. Isso. Então, Jesus é descrito como aquele que tem os 7 espíritos. O capítulo 5, versículo 6, alguém leia, por favor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só a descrição desse espírito. Está falando que são os olhos do Cordeiro, né? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui está falando, né, no 4:5, dos 7 Espíritos, né? Que as tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Então aí a coisa fica, como é que vai, né? Como é que isso funciona? Então realmente, e gente, isso não é simples, para quem? Para os estudiosos, vamos dizer assim, os teólogos, o que fica para a gente entender talvez haja uma lógica, ou seja, fosse bem claro o que está sendo dito para o pessoal da época, mas para a gente fica meio, em alguns pontos, na especulação. Porque a gente pode entender, até eu vou ler esse texto aqui, a gente vê o seguinte, olha só, a gente pode ficar com isso daqui. João também viu 7 lâmpadas, isso aqui é um comentário bíblico, tá? Que está falando sobre os 7 espíritos. João também viu 7 lâmpadas que estavam em chamas. Essas 7 lâmpadas eram consideradas os 7 espíritos de Deus. Essas devem ser entendidas como representantes do Espírito Santo, em vez de 7 espíritos individuais ou anjos, como alguns também interpretam e veem pela primeira citação, acho que seriam anjos, possivelmente. Deve-se entender como o conceito de 7 características do Espírito. Lembra daquele texto de Isaías 11, 2 e 3 que eu falei, que nós estamos que lá vai falar de 7 espíritos, mas se você considerar a primeira descrição, Espírito de Deus, então fica mais ou menos assim, bom, uma citação que vai descrever 7 espíritos, vamos dizer assim, mas não está tão claro, seria na verdade 6 espíritos e uma descrição desses 6 espíritos. E aí as outras citações que nós vimos aqui, né? Com Deus Pai, deve-se entender como um conceito de 7 características do Espírito, com Deus Pai sentado no trono. Espera aí. Termina ali, né? Com Deus Pai sentado no trono e ao Espírito Santo representado pelas 7 lâmpadas. Ah, tá. Com Deus Pai sentado no trono e o Espírito Santo representado pelas 7 lâmpadas, o palco foi então definido para a revelação do próprio Cristo como o Cordeiro que foi morto. Ou seja, o que eles estão entendendo aqui? As 7 lâmpadas estão representando o Espírito Santo. Então, com Deus Pai no trono e o Espírito Santo, agora está pronto para ser revelado o Filho, mostrando aí a Trindade. Tá? E aí você vai entender o quê? Mas você vai ver lá que depois vai falar que os 7 Espíritos são os olhos do Cordeiro. Aí eu posso entender o seguinte, está se falando que o Cordeiro,
que quando veio para a Terra, ele não recebeu o Espírito Santo, né? Então você tem esse lado. Agora, você fica limitado a tentar entender a simbologia. Tudo indica sim, porque se não for esses 7 Espíritos, o Espírito Santo está omitido em Apocalipse, vamos dizer assim. Né? Você não vê nenhuma citação sobre o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo sendo mencionado em Apocalipse. Aí você vê esses 7 Espíritos. Então, a maioria dos estudiosos entendem que os 7 Espíritos se referem ao Espírito Santo. É uma forma de se referir ao Espírito Santo. Alguns também vão dizer o seguinte: o Espírito Santo, o número 7, simboliza plenitude. Então está mostrando o Espírito total, né? De novo, simbolismo. Tá? Você fica em todo esse simbolismo aí sobre o Espírito. Mas quando você vê todas essas citações e a forma como os 7 Espíritos são mencionados, você fica realmente assim, não é uma coisa simples e uniforme, é isso que eu estou querendo passar para vocês, não é uma coisa explícita. Como você tem, quando Cristo está falando dos 7 candeeiros de ouro, ele já dá a interpretação para você. São as 7 igrejas. Entendeu? Está muito claro. Os 7 Espíritos, por exemplo, vai falar que os 7 Espíritos de Deus... não, está falando que as 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus. Né? Aqui não explica o que são... Assim, os 7 Espíritos de Deus são 7 tochas. E daí? O que isso explica para você? Né? Então, vamos adiante, falando aí do 4, 5, então, desses 7 Espíritos. Você tem essas citações e essa definição. Mais coisa. O 4, 6, que vai falar, né? Adiante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, tá? Então, diante do trono, um mar de vidro semelhante a cristal. E a gente entende isso daqui realmente mostrando a santidade de Deus com a transparência, talvez uma alusão a Ezequiel 1:22, que dá a ideia de algo transparente grande sobre os anjos ali, tá? Mas a ideia que se tem realmente do trono, falando desse mar de vidro, é da transparência e da santidade de Deus. Esse é o simbolismo que nós teríamos no 4:6. E aí vem os 4 seres viventes. Né? Vamos ler lá a descrição desses 4 seres viventes, do 6 ao 8 aqui, tá? Que vem falar deles, descrevê-los e falar da sua função, né? Adiante do trono um mar ali tal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. O primeiro ser é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite. Você me explica isso? Dá para você... Quando a gente vê essa descrição, você tenta colocar na cabeça, né? Você tenta fazer uma imagem e fala assim, nossa, que monstro, né? 4 monstros. Não tem lógica. Não tem... Como você descreve? A primeira coisa que eu penso, os seres viventes eles eram translúcidos, porque o João viu que tinha olho por dentro, né? Aí você começa a viajar e começa a sessão uma abobrinha, porque você vai começar a pensar um monte de besteira, que não tem sentido. Tá? Se você tentar colocar sentido, uma lógica e tentar descrever isso como um mundo físico, acabou. Você está perdido. Você não tem como colocar isso como um mundo físico. E a partir do momento que você entende que isso é uma simbologia, ele está dando um símbolo das coisas, aí você fala, bom, essas coisas não são literalmente assim, mas sim a descrição significa algo, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Essa Bíblia aqui vai sair daqui. Ups. Deixa eu ver se eu já tenho. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu já tenho essa descrição. Aqui, ó. Ainda hoje, alguns interpretam que eles representam os 4 evangelhos. Tá? E alguns entendem o seguinte, porque o leão mostra Jesus como rei no evangelho de Mateus, o novilho mostra Jesus como servo em Marcos, o homem mostra Jesus como homem perfeito em Lucas, a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e vai para o céu e tudo. Isso é uma tradição muito antiga.
Lá nos primeiros séculos começou a surgir essa interpretação dos 4 seres viventes. Tanto que você tem em vários lugares, em catedrais, os 4 evangelhos sendo representados por esses animais. Você tem vários vitrais na Europa, tá? Os 4 evangelhos são descritos com esses 4 seres. Tá? Você vai ver em muitos lugares. Quanto mais antiga a igreja a catedral, você vai ver esse símbolo. Eles são desenhados de muitas formas em livros, feito nas catedrais. Então, isso foi muito comum por muito tempo. Tá? Mas isso não se sustenta, vamos dizer assim. Outros, dois teólogos, pensam que eles representam a totalidade da natureza. O nobre, o forte, o sábio, o rápido. A natureza louva o Criador. Como eles representam a criação total de Deus, e eles ficam dia e noite louvando a Deus, porque a criação foi feita para louvar e adorar a Deus. Aí aqui o 5,13, alguns dizem, não se sustenta essa ideia também, porque o 5,13 já vai falar da criação. Alguém leia, por favor, Apocalipse 5,13, para ver o que está falando aqui. Apocalipse 5,13, por favor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então aí já está descrevendo, quando João quis descrever que toda a criação louva a Deus, ele colocou explicitamente. Tá? Então ele deixou explícito ali, em 5,13 está explícito, que toda a criação está ali louvando. Então não se sustenta dizer que esses 4 seres viventes representam aí, né, o total da natureza. O que a gente acha, e a gente vai ter que andar um pouquinho no Antigo Testamento, é que esses 4 seres viventes representam seres que evocam seres alados, né? E a gente vai ver esses textos aqui como anjos, tá? E eles simbolizam, eles são sim anjos por causa das descrições que a gente tem aqui no Antigo Testamento. Vamos lá primeiro, veja lá em Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 4. Espera um pouquinho, estou numa Bíblia aqui. Ezequiel 1, 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Isso, depois você vai ver que ele vai falar, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa, tinha a semelhança de homem. Tá. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Aqui eles têm 4 asas e não 6. Aí você vai ter em Isaías que vai ter uns seres com 6 asas. Né? As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de bezerro, e luzia o brilho e tudo. Debaixo das asas tinha mãos de homens aos 4 lados. Aí daí a coisa fica mais semelhante ainda. Olha aqui, a forma de seu rosto era como de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi e também o rosto de águia. Os 4 lá de Apocalipse, eles estão aqui. Lá diz que cada um tinha um rosto, aqui fala que os 4 tinham os 4 rostos. Né? O rosto de homem aqui, o de águia aqui, de novilho ou boi aqui, né? E qual é o outro animal? Que eu perdi, o leão. Né? Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima, tinham 2 asas unidas uma do outro, tal, e aí vai ser descrito, tem essa visão aí desses seres celestiais. Pois não. É mesmo? É? Então, mas como assim esse símbolo? Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará, né?
As 4 cores é da fundadora, né? Que seriam o chamado Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus voltará, que seria aí o lema, né? A base da teologia da quadrangular. Quer ver? Tem mais. Lá pro versículo 20, deixa eu ver se tem mais isso aqui. Inclusive, depois, se você gosta de ufologia, né? Sessão heresia agora. A introdução de Ezequiel é um prato cheio para quem acredita em extraterrestres, tá? O pessoal que fala que vê extraterrestre, que vê ETzinho e tudo mais, tem gente que fala, Ezequiel é uma descrição da chegada de seres extraterrestres. O pessoal trabalha muito isso, tá? Então depois você pode ler e começar o seu mundo da ufologia, tá? Está aqui, né? Então, mas sim, nós cremos em extraterrestres. Os anjos, os demônios são extraterrestres, certo? Não é bem assim como aquele pessoal segue. Pois não. Na televisão, eles mostrando coisas da Bíblia, focalizando como é. Sim. Então, Ezequiel é um dos. Isso. Revelações bíblicas, todas com enfoque de seres que Aham. vieram do outro lado, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Aham. E é porque em Ezequiel fala muito de uma estrutura metálica de círculos dentro de círculos, de fogo saindo. Então, pessoal, é um prato cheio. Se você quiser, né, entrar nesse mundo, seja feliz. Então, deixa eu ver se eu acho mais aqui. Mas essa descrição dos 4 seres como os 4 evangelistas não é a mais consistente? Não. A mais antiga? Não, é porque, na verdade, igual, por exemplo, aquela descrição que eles colocam aqui, ó, vamos supor, o novilho ou o boi mostra Jesus como servo. Eu acho totalmente contraditório, porque o boi ou o touro foi sempre símbolo de força. Por isso que no altar de Deus tem 4 chifres. Por isso que quando Moisés subiu ao monte, o povo de Israel fez o que? Um bezerro, porque é símbolo de força. Então, aqui, um novilho ou um boi, ele sempre foi símbolo de força. Não existe símbolo de humildade. Então, inclusive, até não existe consenso. Até nos pais da igreja que escreveram, uns colocam, não, isso aqui é Mateus. Não, isso aqui é Marcos. E aí existe uma diferença nessa simbologia, entre eles mesmos, entendeu? O boi que puxa o carro mostra bastante humildade. Mas aí não se sustenta. Força, mas ele obedece. Mas aí quando se a gente está falando de um livro de simbolismo, e quando a gente olha para o simbolismo da Bíblia como um todo, o boi não é visto como um animal humilde, ele é visto como um animal de força. Tá? Ele não mostra uma coisa real como o leão, que seria algo selvagem e forte, mas o boi sempre foi símbolo de força, como eu estou dizendo. Por isso que porque no altar lá no templo existem chifres nas pontas? Porque os chifres dos touros sempre foram símbolos de força. E você tem chifre no Antigo Testamento em tudo em um monte de coisa, porque ele é símbolo de força. E o touro ele era visto como um animal, um ser forte, por causa dos chifres dele. E é claro, era um animal ali próximo, porque era um animal domesticado, né? Mas ele era de força. Então, ele de humildade, de simplicidade, nunca foi símbolo, né? Em geral. Ezequiel 10, 1, deixa eu ver se tem a visão das brasas de fogo. Aqui vai continuar, inclusive vai citar eles como querubins, tá? Alguns desses seres, falando das asas e tudo mais. Pera um pouquinho, eu acho que lá no capítulo 1 ainda vai falar deles terem olhos. Quero ver se eu acho aqui.
As suas cambotas eram altas e mediam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Tem isso daí, eu acho que tem mais coisa, mas essa alusão a ser cheio de olhos, então a ideia de que tem algo, uma alusão a eles terem olho por dentro e por fora aí, né? Deixa eu ver se eu acho mais aqui. No capítulo 10 vem falar um pouco mais dessa descrição, Ezequiel capítulo 10, tá? Mas eu não sei se a gente vai ter mais algo aqui para adicionar. Só que é importante nós irmos lá para o texto famosíssimo de Isaías, a visão de Isaías, deixa eu ver, está aqui ó, Isaías 6, tá? Isaías 6 é o chamado de Isaías, ele tem essa visão, e você vê que ele vê serafins, né, uma outra hierarquia de anjos, só que ele vai falar que eles tinham 6 asas, como é descrito em Apocalipse, aqueles seres têm 6 asas, tá? E eles dizem, santo, 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 como aqueles seres lá, tá certo? Eles vivem louvando a Deus. E a descrição é que Isaías viu Deus no trono e esses seres em volta dele, né? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cobriam o rosto, 2 seus pés, 2 voavam e clamavam, tal. E vai se falar então dos serafins, né? E um deles vem e toca ele. Então, a ideia que se tem em comum é que esses 4 seres viventes são 4 anjos, tá? São 4 seres celestiais como esses que estão sendo descritos aqui, tá? No Antigo Testamento, a descrição deles, apesar de não ter toda essa uniformidade, você vê uma descrição, principalmente de Ezequiel, com esses 4 seres viventes, é muito semelhante, falando do rosto. Não é uniforme, mas, tipo, os 4 animais descritos, né, colocando aí o homem como animal, né, o homem, águia, touro, né, o leão, está ali também em Ezequiel. Então a ideia de ele estar descrevendo esses seres, esses 4 seres viventes, talvez ali os príncipes de Deus, em Daniel tem muito simbolismo, né? Tem o príncipe da Pérsia me resistiu, daí veio Miguel. Será que está falando dos 4 anjos principais lá, da hierarquia? Isso não está explícito. Aí a gente fica de novo no campo da especulação, né? Mas, em suma, os 4 seres viventes, o que dá para se entender é que são seres celestiais, anjos, tá? Em serviço a Deus e louvando a Deus incessantemente, tá? Deixa eu só correr aqui para ver se a gente fecha, já que estourou o tempo, ainda tinha bastante coisa para ver. Fechar pelo menos o capítulo 4. Aí no capítulo 4, versículos 10 e 11, tá? Você tem os 4 seres, né? Daí você vai ver o seguinte: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono, proclamando isso daí. O objetivo da adoração é Deus, o ato de adoração é prostrar-se, né? E a palavra de adoração é o cântico deles aí. Aí então, nós vamos cair no capítulo 5. Infelizmente já estourou o nosso tempo, eu achei que eu ia passar o capítulo 5 inteiro hoje, mas nós vamos pegar pelo menos uns 5 minutinhos, que começou atrasada a aula, então vocês me aguentem, né? E você reclama, tá? Com o responsável pela escola dominical, não começa na hora, daí o professor fica atrasando, e eu atraso o almoço, eu estou com fome, então, tá certo? Então vamos lá. Aqui no 5:1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com os 7 selos, tá? E aí vai começar a descrever, agora, olha, capítulo 4 descreveu o trono, a visão celestial. João, no capítulo 4, introduziu a corte celestial, tá? A corte celestial já é uma ideia já do Antigo Testamento, de que Deus, ele rege uma corte celestial, com seus anjos, com tudo em volta dele. João está descrevendo isso.
Você vai ver outros profetas que descrevem essa situação também, não como João, mas diz, eu fui lá, eu cheguei na Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus, não denominação, né? Porque o termo no Antigo Testamento é a Assembleia, na Assembleia Divina mesmo, tá? Que é usado lá. Então você tem nesses textos, a gente tem alguns textos aí, Ezequiel de novo e tudo, Isaías 29, 11 e tudo, um livro, isto é, um rolo, o equivalente dos livros na antiguidade. O significado desse rolo tem sido interpretado de várias maneiras. O mais provável é que se relaciona com o plano de intervenção de Deus na história humana, segundo o que é revelado nos capítulos que seguem a abertura dos 7 selos, tá? Então, o que é apresentado, o que se entende? Esses selos, porque capítulo 5 vai mostrar que Deus está sentado no trono, está com o livro selado, o livro está escrito por dentro e por fora, normal naquela época, porque papel ou pergaminho era caríssimo, raríssimo, se aproveitava tudo quanto é espaço, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, era colocado uma cordinha com o selo, uma cera ali, ou um barro, uma argila, com um selo real, né? E seladinho, e ninguém era digno de abrir, né? Vocês lembram o capítulo 5? Né? Vi também um anjo forte proclamava, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi digno. Então ele já sabia do que se tratava o livro, porque ele chorava muito, né? Ninguém é digno de abrir. Daí, um dos anciãos falou, não chora, eis que o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, né, como tendo sido morto, mas ele está em pé, ele já está dizendo, como tendo sido morto, mas ele não está caído, derrubado, não, ele em pé, de pé. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, o texto que nós lemos aí, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles com harpa e taças e tudo, com o incenso que é a oração dos santos, e entoavam um novo cântico. E você vai ter uma série, olha só, você vai ter esse cântico, depois você vai ter, a partir do versículo 12, outro cântico, e depois do versículo 13, um outro cântico. Então, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar em detalhes, e aí eu vou parar no meio do negócio. Então eu vou terminar a aula aqui, porque eu queria ir com mais carinho, vamos dizer assim, nessa parte, explicar algumas peculiaridades aqui do capítulo 5. Nós vamos então na próxima aula passar pelo capítulo 5, que é esse momento. Veja que o capítulo 4 ele é um capítulo curto, 11 versículos, o capítulo 5 também é curto, apenas 14 versículos, então a gente não tem tanto texto. O que fica difícil para a gente é todo o simbolismo. Aí o capítulo 6 vai começar a abertura dos selos, né? E aí nós vamos ver o desenrolar da história, o que vai acontecer nessa história. Aí a gente está chegando no... foi preparado a cena, foi colocado o personagem que pode desenrolar a história da humanidade, e agora vamos ver como se desenrola essa história, o que ela significa, tá? Então nós estamos chegando nesse ponto aí, tá certo? Vamos encerrar então, vamos ficar em pé.